Vocês sabem que o mês de agosto em nosso país é um tanto traumático, né? Bem, a história nos ensina que em agosto houve a morte de Raul Seixas. Em agosto houve a morte de Carmen Miranda. Em agosto houve a morte de JK. E também a renúncia de Jânio Quadros. Em agosto vocês assistirão agora a mais um impeachment. Em agosto também houve o suicídio de um grande estadista brasileiro, Getúlio Dornelles Vargas. Acompanhemos o repórter Esso. E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Bem-vindos ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos dar prova da Unicamp para tratar de história contemporânea da América Latina. E nós optamos por começar a aula com o repórter Esso, porque ele se autoafirmava como a testemunha ocular da história. Dono de uma credibilidade ímpar na crescente massa trabalhadora brasileira dos anos 40, ele gostava de dizer que ele era o primeiro a dar as últimas notícias. E nós vamos nos valer das informações dos anos 40 e 50 para mapear um pouco da memória do governo do Getúlio Vargas. O Repórter Esso foi fundado em agosto de 1941, no coração da Era Vargas, e ele é um bom exemplo das condições históricas da América Latina nos anos 40 para os anos 50. Esse noticiário de radiojornalismo era financiado por uma companhia petrolífera que lhe emprestava o nome, AESSO, ou Standard Oil Company. Isso demonstra como a ditadura civil vaguista estava alinhada com os interesses estadunidenses. Aqui você tem que se lembrar que Vargas fez jogo duplo até 1941, exportando commodities para a Alemanha Nacional Socialista, enquanto os Yankees exigiam exclusividade econômica e também alguns soldados em troca do financiamento do nosso parque siderúrgico. Por exemplo, de que aqui vemos boa partida, apresentam-se já com apreciável relevo na lista daquelas exportações. O Brasil possui os maiores depósitos de minério de ferro do mundo. Minério de alto teor metálico, extrema pureza e fácil extração. O presidente da República acertadamente preconiza a extração do minério, sua exportação em larga escala, fundando-se simultaneamente a grande indústria siderúrgica. Sua Excelência, estabelecendo essas diretrizes de ação na célebre entrevista de São Lourenço, assinou a seguir o decreto número 3002, atacando ambos os problemas, visando com a indústria do ferro e do aço o engrandecimento da nossa economia e o aparelhamento da nossa defesa militar. Além disso, o repórter Esso foi uma das várias iniciativas do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão oficial destinado ao controle e à fiscalização de conteúdos de jornais impressos, atividades cinematográficas e, claro, atividades educacionais, de modo que todas essas áreas estavam diretamente ligadas aos interesses do governo. Dessa forma, um outro papel decisivo desse órgão, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, era colocar o mandatário do poder em contato direto com a crescente massa de trabalhadores urbanos. Voltemos ao filme. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses
mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. O resultado dessa conjuntura histórica deu origem ao conceito do populismo, que é o que nós veremos na questão 63 da prova de História da Unicamp de 2016. Acompanhe a leitura do enunciado. Mas claro, lembre-se que a prova está disponível na descrição do nosso vídeo e nós vamos dar uns 2 segundos aqui no vídeo para você pausar e conhecer as alternativas antes de nós analisarmos. Muitos intelectuais, boa parte da imprensa e dos meios de comunicação e a sociedade em geral usam o termo populismo para caracterizar uma prática política contemporânea que relaciona as massas e o governante. Sobre o populismo, é correto afirmar que como você pode notar, a questão te lança diante da vulgarização do conceito de populismo e te oferece alternativas com análises históricas com no mínimo 5 linhas de duração. Por esse motivo, se for o caso, volte o vídeo, analise as alternativas, porque nós então vamos analisá-las. A letra A contém vários equívocos. Em primeiro lugar, Jânio Quadros foi um cometa político. Em 12 anos, ele foi eleito para todos os cargos públicos, de vereador a presidente. Porém, uma vez na presidência, ele foi abatido por forças terríveis, nunca explicadas, e acabou durando 7 meses. Em segundo lugar, as práticas populistas configuram a inclusão social no sistema político e a decisiva participação do Estado em setores estratégicos da economia. A letra B também contém vários equívocos. Vejamos. Em primeiro lugar, é bom levar em consideração que nos anos 40 e 50 os países latino-americanos ainda viviam em grande desigualdade social. Portanto, não é possível dizer alinhamento das camadas médias com determinados setores sociais. Em segundo lugar, deixemos de lado esse papo de ressentimento político. Isso não faz parte do nosso contexto histórico. Em terceiro lugar, é importante levar em consideração que, sim, houve líderes políticos na América Latina porque determinados setores sociais deram poder, prestígio e status a esses líderes. Portanto, esqueça a política como um exercício de manipulação. É preciso entender a política como um exercício de poder, sempre tenso, plástico e flexível. A letra C, ela te convence e te seduz até os últimos minutos. Mas aqui você tem que levar em consideração que o populismo foi uma manifestação política típica do pós-crise de 1929. Sendo assim, é bom levar em consideração que sim, o Estado teve um papel decisivo no crescimento econômico e no desenvolvimento social dos países chamados periféricos no contexto dos anos 30 para os anos 40. A letra D é vaguíssima, ou melhor dizendo, é corretíssima, porque ela reúne todas as condições históricas para que a gente consiga compreender muito bem essa categoria analítica chamada de populismo. Portanto, ela responde à questão. Antes de nos despedirmos, vale chamar a atenção para o fato da Unicamp dialogar com uma historiografia tradicional. E aqui eu me explico. A Unicamp fez questão de localizar a manifestação política do populismo especificamente na América Latina entre os anos 30 e os anos 50. É bom dizer isso porque hoje em dia é possível encontrar historiadores, cientistas sociais, jornalistas que usam o conceito de populismo para tratar de governos e líderes carismáticos típicos do século XXI. Bem, você já deve ter ouvido falar de bolivarismo, chavismo, lulismo, kirchnerismo, bem, enfim. Vamos deixar isso de lado porque isso vai ser motivo para uma outra aula. Esperamos que vocês tenham conhecido um pouco melhor o perfil da prova de História da Unicamp e de quebra também um pouco do imaginário social da era vaguista, através do conceito de populismo. No mais, continue nos acompanhando, mande as suas dúvidas, críticas e sugestões. Lembre-se que na descrição do nosso vídeo constam todas as informações, as provas e os filmes que nós citamos. Abraços fortes e até a próxima!